No vídeo de hoje eu vou falar sobre os sistemas do corpo humano, quais as suas funções, por quais órgãos eles são compostos e algumas curiosidades. Então aguarda a vinheta que o vídeo já vai começar. Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Vivi, no Instagram @profvivianepederiva, segue lá. E hoje eu vou trazer os sistemas do corpo humano, algumas funções e curiosidades. Bora pro vídeo? Bom, como primeiro sistema eu trago o sistema respiratório, que entre diversas funções que ele possui, a principal delas é a responsabilidade dele perante as trocas gasosas. Também ele é responsável como um mecanismo de defesa para o organismo, sendo que lá nos alvéolos tem os capilares pulmonares, que é onde acontece realmente as trocas gasosas, e nesses capilares se encontram macrófagos, que são células da nossa imunidade que ficam presentes nessa região para facilitar a resposta imunológica caso algum patógeno venha entrar pela nossa respiração. O sistema respiratório ele também é responsável pelo controle ácido-base do organismo, que é muito importante para todos os sistemas do corpo. O sistema respiratório é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Nas vias aéreas superiores, nós encontramos o nariz e a boca, nós encontramos a faringe, que é composta pela nasofaringe, pela orofaringe e pela laringofaringe. E nós temos a laringe, onde nós encontramos também as cordas vocais. Nas vias aéreas inferiores, nós temos a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, que são ali realmente a região de troca dos gases. Toda a região da traqueia até os alvéolos, ela possui diferenças umas das outras, tanto em área quanto em tipos celulares. Essa região, ela é dividida em zonas, sendo que a primeira zona é a zona de condução, onde a gente vai perceber que essas células, elas possuem cílios, e esses cílios serão responsáveis em auxiliar na retenção de partículas de patógenos que entram pelas vias aéreas, para que eles não cheguem até os alvéolos e não consigam invadir realmente o organismo. A segunda é a zona de transição, que nessa zona nós já temos células que se parecem mais, elas facilitam mais as trocas gasosas. A terceira e a última zona é a zona respiratória. Nela as células são mais finas e possuem fenestras, que são regiões, são áreas de espaço maior entre uma célula e outra, que facilita a difusão dos gases. Como segundo sistema, eu trago o sistema cardiovascular. Ele é responsável por conduzir os nutrientes e os gases até os demais tecidos, sendo essa a função principal desse sistema. Ele vai ser composto pelo coração e pelos vasos. Nos vasos nós possuímos então as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. Sobre curiosidade desse sistema, eu quero trazer algo sobre o coração. No coração nós possuímos células autoexcitáveis. O que isso significa? Significa que elas têm o poder de gerar potenciais de ação, fazendo com que o músculo cardíaco não dependa apenas de impulsos do sistema nervoso. Essas células elas estão em determinadas regiões do coração, que são chamados nodos. Nós possuímos o primeiro nodo, que é o nodo sinoatrial. Ele se encontra no átrio direito e ele é um nodo conhecido como marca-passo, porque ele é o primeiro que gera esses impulsos elétricos e ele que determina a velocidade de contração do músculo miocárdio. Quando ele não possui nenhuma interferência do sistema nervoso, ele pode chegar com batimentos a 100, passar um pouco de 100 batimentos por minuto. Mas, como nós temos concomitantemente a interferência do sistema nervoso, ele vai manter o coração batendo em torno de 75 a 80 batimentos por minuto, que é considerado aí os batimentos normais do coração. O nodo atrioventricular, ele vai manter o nosso coração em um batimento de 45 a 60 batimentos por minuto. Os feixes de His vão manter os nossos batimentos de 15 a 45 batimentos por minuto.
e as fibras de Purkinje chegam até 15 batimentos por minuto. Como terceiro sistema, eu trago o sistema digestório. Ele é responsável por digerir os alimentos e absorver os nutrientes que a gente recebe da dieta. Esse sistema é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E ainda nós possuímos 3 órgãos que vão auxiliar com secreções de substâncias que trabalharão juntamente para a digestão dos alimentos, que são o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O estômago é formado por diversas células, e essas células desempenham funções diferentes. As células mucosas superficiais, elas vão ser responsáveis por secretar o bicarbonato. As células da mucosa de pescoço vão ser responsáveis por secretar um muco. Esse muco e esse bicarbonato, eles vão se juntar e formar uma lâmina protetora, uma camada protetora, para que o ácido do estômago não se volte para as células e as destrua, que é comentado no outro vídeo aqui do canal, com o link na descrição, sobre algumas curiosidades sobre o corpo humano. As células regenerativas, como o próprio nome diz, elas serão responsáveis por formar novas células, regenerando um tecido do estômago, fazendo com que assim novas células substituam células que precisam ser trocadas por algum motivo. As células parietais ou oxínticas, elas vão ser responsáveis por secretar o HCl, que é o ácido clorídrico, o nosso ácido gástrico. Por isso, a célula vai liberar para o lúmen do estômago o hidrogênio e o cloreto. E no lúmen do estômago haverá a junção dessas duas moléculas, formando o ácido clorídrico. Sendo assim, as células não são lesadas por esse ácido. As células principais ou pépticas são responsáveis por secretar o pepsinogênio, que quando chega ao lúmen do estômago vai ser ativado em pepsina e vai auxiliar na digestão das proteínas. E ainda nós possuímos células endócrinas, que são responsáveis por secretar gastrina, histamina e somatostatina. Agora eu trago o sistema nervoso. Ele é responsável por comandar, por gerenciar todos os outros sistemas, por meio da liberação de neurotransmissores, que é a forma que um neurônio tem de se comunicar com o outro. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pela medula e pelo encéfalo, e o sistema nervoso periférico é formado pelo sistema nervoso somático e autônomo. O cérebro consome cerca de 20% da quantidade de oxigênio do nosso organismo. Ele também gera energia a partir da glicose e de ácidos graxos. Por isso é importantíssimo que esse órgão tenha um ótimo aporte sanguíneo. Quando ocorre algum problema no aporte sanguíneo desse órgão, nós temos o conhecido AVC, podendo esse ser ocasionado por um bloqueio de uma artéria ou pelo rompimento dela, sendo assim classificado como AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Agora eu trago o sistema endócrino. Ele é responsável por sintetizar e secretar os hormônios, que vão controlar também diversos sistemas do organismo. Ele é composto pelo hipotálamo e hipófise, pela tireoide, pelo pâncreas, pela suprarrenal e pelos testículos e ovário. A hipófise é dividida em adenohipófise, ou hipófise anterior, e neurohipófise, ou hipófise posterior. A neurohipófise, ela não sintetiza hormônios, ela apenas armazena os hormônios que são sintetizados por neurônios magnocelulares no hipotálamo. Eles vão ser armazenados na neurohipófise e quando ela sofrer um estímulo, eles serão secretados por ela para tomarem a corrente sanguínea e chegarem até as células-alvo, para que lá sim desempenhem a sua função adequada. São eles ocitocina e vasopressina, também conhecido como ADH, hormônio antidiurético. Já a adenohipófise, ela sintetiza e secreta os hormônios, porque ela possui células diferenciadas. Esses hormônios, após secretados, tomam a corrente sanguínea e vão desempenhar seus papéis, suas funções, após se ligarem nas suas células-alvo. O sistema renal, ele é responsável por filtrar o sangue e por formar a urina. Também possui a função de excretar substâncias que são tóxicas ao organismo.
ou que não sejam mais necessárias. Ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Mas dentro do rim nós encontramos os néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. Isso quer dizer que são eles que fazem a filtração e a formação da urina. O néfron, ao longo do seu tubo, há diversas regiões especializadas que possuem capacidade maior de reabsorção ou filtração de determinada substância. Eu trago agora o exemplo, o ducto coletor, que é uma parte desse néfron, onde há a maior reabsorção de água pela presença de aquaporinas, que são colocadas na membrana desse ducto para que menos água seja perdida pela urina. Então, essas aquaporinas, elas retiram moléculas de água dessa urina, que está muito diluída, e fazem ela se tornar mais concentrada. E essa água é reabsorvida e permanece no interstício da célula para que as células e o corpo utilizem. O sistema reprodutor, como o próprio nome diz, ele é responsável por manter a reprodução da nossa espécie, mas ele também faz parte da síntese e secreção de diversos hormônios muito importantes para o restante do corpo. O sistema reprodutor masculino é formado pelos testículos, pelo epidídimo, pelo ducto deferente, pela vesícula seminal, pela próstata, pela uretra e pelo pênis. Já o sistema reprodutor feminino é composto pelos ovários, pelas tubas uterinas, pelo útero e pela vagina. Como curiosidade sobre o sistema reprodutor masculino, eu trago que os testículos eles são envoltos pelo escroto e são externos ao corpo, para que possa manter a temperatura adequada, pois na temperatura interna corporal, os espermatozoides não sobreviveriam. A curiosidade sobre o sistema reprodutor feminino é que a mulher, a menina, ela já nasce com um número X de folículos. O que acontece durante a vida, os folículos eles vão amadurecendo ou sofrem atresia e não se desenvolverão. É importante comentar também que não são todos os ciclos menstruais que são ovulatórios. Isso quer dizer que alguns ciclos serão anovulatórios, que não possuirão amadurecimento e liberação de óvulo algum. Agora eu vou falar de dois sistemas que juntos são extremamente importantes também, que são o sistema esquelético e o muscular. É por meio deles que a gente sustenta o organismo e também gera força, movimento. Esses sistemas são formados pelos ossos, pelos músculos e pelas cartilagens. E como curiosidade, eu quero falar sobre os músculos. Embora eles sejam voluntários, onde você decide, eu decido quando levantar o braço, quando pegar alguma coisa, nós possuímos sistemas involuntários, nós possuímos sistemas reflexos, que são involuntários. Eles são mediados por poucos neurônios e devem ser muito rápidos, já que são referentes a algum estímulo externo. Muitos fatores são necessários para que um reflexo ocorra de maneira eficaz, sendo necessário ajustes cerebrais, mas isso fica para comentarmos num próximo vídeo. O sistema linfático e imunológico é responsável por reconhecer possíveis patógenos que estejam no organismo e drenar fluidos que passaram dos capilares para o interstício, para que esses voltem às veias e se encontrem nos vasos sanguíneos. Esse sistema é composto por células imunológicas e também pelo sistema linfático. Como curiosidade desse sistema, eu gostaria de comentar que a nossa imunidade ela sofre alterações durante a vida. É por isso que o idoso possui muito mais facilidade de adoecer, principalmente quando exposto a novos patógenos, que para um organismo jovem é fácil de enfrentar. Já um organismo idoso possuirá uma maior dificuldade de reconhecimento desse patógeno e de eliminação. Isso também tem a ver com a involução do timo, que é comentado no outro vídeo aqui do canal, que se encontra no card acima e no link na descrição. Eu também gostaria de aproveitar e comentar um pouco sobre as vacinas. As vacinas são feitas de diferentes formas. Algumas possuem vírus inativado, outras partes de outros vírus. Quando administradas, os linfócitos T e outras células da imunidade vão reconhecer esse patógeno que se encontra na vacina e vão produzir os anticorpos para esse determinado agente. Futuramente, quando a pessoa entrar em contato novamente com esse patógeno,
E esses anticorpos atuarão rapidamente para eliminar, para reconhecer e eliminar esse agente para que ele não cause danos no organismo, facilitando a melhora do paciente, que muitas vezes nem desenvolverá a doença. O sistema tegumentar, ele é responsável pela proteção do organismo como um todo. Ele é formado pela pele e por seus anexos, como os pelos. Na pele possuímos diferentes receptores sensoriais, que são distribuídos em diferentes pontos. É por isso também que em algumas regiões nós temos mais sensibilidade que em outras. As percepções são notadas por esses receptores sensoriais e encaminhadas para o sistema nervoso central através de neurônios sensoriais. No córtex haverá o processamento dessas informações, que serão convertidas em respostas, e essas respostas serão encaminhadas por outro conjunto de neurônios até a periferia. Bom, eu gostaria de agradecer que você assistiu esse vídeo até o final. Peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que eu possa vir e gravar novos vídeos aqui para vocês. Comenta, compartilha com alguém que você acha que vai gostar dessas informações. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, @prof.viviane_pederiva. Lá tem muitos conteúdos legais referentes à área da saúde e rotina de estudos. Muito obrigada e até a próxima! Confundi. Já. Nossa, aqui tá meio ruim. Tá. Cri. Giratório. Quando ele não possui nenhuma me deu um branco. Também possui a função de Também possui do seu tubo. Eu odeio o carro que faz barulho. Ficou confuso. Aparece? As percepções aparecem? Não, são notadas. As percepções não aparecem? Vou fazer exatamente o que não é pra fazer. Agora então não dá de rir porque eu acertei. Haverão. No coro... Tô me passando cola.